Cara, a música pra mim, eu posso dizer que é tudo. Eu tenho uma frase, um pensamento que eu costumo falar para meus amigos que a nossa vida, ela é um filme. E um filme não existe sem ter uma trilha sonora. E eu sou muito feliz por poder criar a trilha sonora de várias pessoas e poder participar de momentos únicos da vida delas. A música traz alegria. Acredito que você tá triste, ouve uma música ali, aquilo pode mudar teu dia. Por pior que seja a situação que você esteja, a música ela tem o poder de mudar. Ela ativa alguma coisa no nosso cérebro que, sei lá, cara, é muito especial pra mim. E desde pequeno a música teve esse sentido pra mim. Desde que eu ouvi o meu primeiro beat eletrônico, eu sempre soube que era aquilo que eu queria fazer. Lutei muito pra descobrir como fazia aquilo, fui correr atrás. Porra, seria muito da hora que alguém curtisse esse negócio que eu tô fazendo aqui no meu quarto. Jamais imaginei, quando eu fiz a minha primeira música ali, quando eu botei o meu primeiro clipe, jamais imaginei o que seria o que é hoje. É indiscutível que a música pop, o rock, sempre foram os grandes gêneros musicais aí, até os maiores palcos, os maiores artistas, as maiores bandas. Mas ver uma pista eletrônica dessa, a quantidade de pessoas que está trazendo para assistir, às vezes roubando até um pouquinho do público das grandes atrações. Assim, eu posso falar que quase 24 horas do meu dia, quando eu tô escutando música, eu tô escutando Vintage, entendeu? Eu conheci o Vintage pela minha mãe. A gente ia vir na edição passada do Rock in Rio, só que aí choveu e não deu pra gente ver. É um cara que lida com muita gente depende dele, assim. Ele tem funcionários, ele tem fãs, ele tem uma responsabilidade surreal para uma pessoa de apenas 24 anos. Vocês acham que essa ilha aparece? Vocês respondem nos comentários, velho. Eu posso dizer pelo menos umas 3 coisas. Do you know some place where I can hide from all the highs and all of the lows? The place where I will chato, né? Você vir pro lugar um dos lugares mais bonitos do Brasil e tá chovendo, né? Mas fazer o quê? Vamos assim mesmo. Dona Mara, como é que você tá, Mara? Maravilhosa bola esquerda da sacola do seu filho. Negão dirigindo o caminhão, sensação. E agora eu vou mostrar pra vocês como se colhe. Um jeitinho pra tirar a mandioca. Isso aí tá bonito. Ó, aqui tá grande, hein, menino? Ó, Kid Bengala que se curte. Vambora. Go! Todo mundo sonha com alguma coisa, sonha com uma profissão, deseja alguma coisa pro seu futuro, né? E o Lucas, ele sempre foi bem esforçado, focado no trabalho dele, nas produções. E eu acredito que ele não queria tocar, sabe? Ele gostava de produzir, gostava do som e queria aprender. Curioso, assim, sabe? Ele é bem curioso nesse ponto. A do direito só o Lucas gosta, ó. Tipo, eu não gosto, sei lá, cara, eu sou estranho, né? Exato. Não, e esse aqui, Matheus? Fala aqui pra câmera se é bom. Esse aqui é bom?
Mas isso é gostoso também. Ninguém imaginava, né, que pé que ia chegar ou o patamar que ele ia atingir. Se eu jogo bem na terra, imagina no gramado. Mano, São Paulo faz um ano, meu irmão. Pô, já sou praticamente um paulista da gema, meu irmão. Me respeita. Eu gosto de São Paulo. Vila Mix de quarta, BC de quinta, baladinha na sexta, 222 segunda. Não, tudo que eu gosto de São Paulo é que é uma cidade que não para, agitada 24 horas. E eu também sou assim, então se eu decido fazer uma coisa 4 horas da manhã, tem alguma coisa pra fazer, então são as coisas que eu mais gosto de São Paulo. Saudades. Bom, a gente está aqui no Lollapalooza fazendo a visita técnica, passagem de som, luz e vídeo. Pra gente é um dia muito especial porque ele mexe com tudo que a gente vem fazendo nos últimos 2, 3 anos de produção e hoje a gente conseguiu chegar num nível muito alto, muito bom. Primeira vez agora no Lollapalooza trabalho, fazendo o show visual do Vintage e pro Lollapalooza a gente desenvolveu um show especialmente com carinho pensado para esse festival que é puta referência para todos nós, assim. A responsabilidade a gente tá acostumado já, né, com a estrada aí, com o Lucas, cara, mas ele sempre tranquiliza a gente, dá todo o suporte aí. A equipe toda é muito unida, né? Acho que é isso que é o diferencial. Tá todo mundo muito empolgado, muito feliz de fazer. Vestindo a camisa. Irado. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer or are you deceived? And what you believe? I'm only human after all. You're only human after all. Don't blame on me. Don't put the blame on me. Mais ou menos assim. Vem comigo que você não vai se arrepender. Muito tempo ou melhor, vem com nós. Ser, tá ligado? Vintage Culture. Agora a gente tá passando em cima do presídio. Deus queira que a gente não caia ali dentro, senão não sai. É o meu patrão. É o meu patrão. Esse cara é maravilhoso. Eu sempre protejo ele. Superou as expectativas. Foi um voo muito agradável, legal. Conhecemos a experiência do balão. Não fizemos igual o padre, né? Voltamos. Agora é 3 VT, uma apresentação. Ou quando o balão descer, antes dele broxar, tirar uma foto sentado, tá ligado? Sem medo, né? Cagaça, acho que eu sou burro, meu irmão. Tirando. Eu raivo de gente burra, meu irmão. O Matheus, meu parceiro, ele tá em choque, mas ele tá comigo. Não, não tô com medo, não. Vou falar só uma coisinha pra vocês. Vem com nós. Você não vai se arrepender. A história dessa música da Cante Por Nós, seguinte, essa música eu fiz ela há 5 anos e um amigo meu gravou esse vídeo num quintal da casa de um outro colega meu. Eu guardo esse vídeo com muito carinho porque foi um amigo meu que eu perdi defendendo um professor. O cara tinha colado na prova, o professor ia zerar a prova dele, ele falou assim, não, vou zerar essa prova. O cara falou assim, vou te matar, irmão. Esse chegado meu defendeu o professor e falou, não, o pai dele é professor, inclusive, falou, não vai matar não, pô, você tá doido e tal. Esse cara falou, então vou matar você. Ninguém botou fé nisso e na porta ele arrancou a faca e matou esse chegado meu. E esse vídeo, graças a Deus, é um vídeo que eu guardo com muito carinho, é uma música que eu guardo com muito carinho, nunca vou deixar de tocar e de cantar. E o Vintage já abriu essa parceria aí, que eu vou falar com você, irmão. Se Deus quiser, o Brasil vai escutar essa história, viu, velho? Tamo junto, irmão. Eu conheci os meninos, o Kush e o Breno, pela Sede Pra Te Ver, que é uma música que eles fizeram. E aí fui atrás do Kush, que é um cara super talentoso. Acho que ele é uma das grandes revelações da música brasileira desse ano, da música eletrônica, e tem muito a crescer. E um belo dia ele me aparece com
base do que é Cante Por Nós hoje. E aí eu falei, é essa. E aí eu comecei a mexer em casa, na sala, mexendo nela e tal, brincando um pouquinho com o vocal. Saiu o hook, que é esse que tá no drop, que eu vou colocar aqui agora. Cante por nós. Cante por nós. É dia de molhar os pés, deitar na rede, um cobertor no corpo sem estresse. E deixa o vento refrescar. Eu toco violão pra gente descansar, enquanto bate palma, sempre na calma. Amor, vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia, teu sorriso me livrar da Babilônia. Cantar numa só voz, e se eu errar, cante por nós. You just put on your coat and head and walk yourself to the Leandro bed, and after all you finished it, bring in the toy and put out a kid. Yakety yak, don't hold back. Agora tem a versão galinha. Tá gravando, deixa eu acabar, só pra avisar. Yakety yak, don't hold back. Som de maluco original. Cara, eu tô muito feliz de ter me mudado, porque eu quando eu vim morar pra São Paulo, a família era menor aqui, a nossa família cresceu muito e a gente morava em uma casinha pequena, a casa era muito pequena, era uma casa, uma vilinha pequena e não dava pra receber a galera e ficar tranquilo, curtindo. E aqui essa casa é muita vibe, tem muito espaço, então dá pra todo mundo ficar aqui. Acho que eu vou usar o seguinte, se ele fizer um gol, eu vou dar uma porrada nele. Às vezes a galera dorme e eu nem vejo, eu acordo, tem um aqui, tem outro lá, e eu acho muito legal isso, eu acho muito legal ficar unido. Pra quem não sabe, eu morava em Maringá, que é uma cidade do interior do Paraná, que eu gosto muito dela. Acho que o Guilherme chegou aí, vamos receber ele. E aí, danado? Como é que você tá, moleque? Bom. Tipo, é brother desde pequeno, morava, sei lá, 2 ruas pra baixo da minha casa e conheci ele, sei lá, quando tinha quantos anos? Sei lá, 6, 6 anos, é muito tempo. Já aprontamos muito, já fomos expulsos da escola. A professora já achou ruim que a gente mostrou o passarinho pra ela. Não é passarinho de verdade, não ali. Pra começar, não sei se vocês sabem, o Lucas, o Vintage, ele não sabe dirigir. Puta barbeiro, ele comprou um carro pro pai dele, o pai dele ficou mega feliz. A primeira vez que o Lucas foi andar com o carro, pegou o carro, passou lá em casa, falou, vamos dar uma volta e tal. Ele passou lá em casa e falou, vamos comigo no posto lá, comprar umas bebidas, a gente vai fazer um churrasco na casa de um amigo. Aí, beleza, fomos, compramos carne, cerveja. Vamos chegar na casa do nosso amigo lá, o portão era gigante, amigo. Passava uma carreta, entrava um caminhão e esse animal teve a capacidade de bater o carro no portão, velho. Mas bateu bonito, tipo assim, arrancou um pedaço de paralama, acabou com o carro. Velho, o que você fez, mano? Aí ele, velho, ficou nervoso, tira aqui pra mim. Eu falei, mano, tô cheio de compra aqui no colo, velho, como é que eu... Aí tiramos, falou, velho, vamos lá falar pro seu pai, né, cara? Ele vai ver, né? Se arrancou um pedaço do carro, melhor falar, né? A mãe dele tava caminhando, Falou, mãe, seguinte, bati o carro, tem que ir lá falar pro pai, ele vai ficar bravo pra caramba. Aí a Mara toda sensiosa falou, não, deixa que eu vou lá, porque...
foi lá e a gente ficou sentado, deu pra ouvir. A hora que o pai dele viu a caminhonete toda quebrada, ele falou: eu não quero mais andar com essa merda. Perdeu todo o gosto na caminhonete. E a gente morrendo de medo dele, porque ele era muito bravo. Essa época é inesquecível pra mim. Pra gente fazer história. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta pra você. Vocês estão prontos pra fazer história comigo agora aqui? Tocar em São Paulo, pra mim, sempre é muito especial. Tem uma vez que eu não toco em São Paulo, que eu não me sinto ser totalmente em casa, sabe? Todo lugar que tá todo mundo que eu gosto, meus amigos, talvez os fãs mais acalorados, muito maior do que o ano passado. Acho que a gente girou 18 mil pessoas, um pouquinho mais de 18 mil pessoas ali no Canindé. Era o palco dos sonhos, eu jamais imaginei ter um palco daquele pra dizer que era meu festival. A gente trouxe um line-up de várias coisas diferentes. A gente tá acostumado aqui no Brasil sempre aquela coisa igual, então eu quis trazer uns caras que eu gosto de ouvir, como Clapton, Tubenberger, Amined, entre outros, fora os brasileiros também, que estão aí no nosso time. Foi uma vibe incrível, assim. Eu comecei a tocar às 5 da manhã, o dia amanhecendo, aquele palco gigante, o LED. Foi emocionante, assim, quase chorei. Não, não é, cara. O André está pedindo para tirar da mesa. Tira da mesa. Mas algo ele fez agora que tava bom. O problema sempre acontece, mas a gente tá aqui pra resolver, viu? Não tem mais o que fazer. Mas fica bonito de lá, você viu? No passado não tinha sold out, foi um bom evento também. E essa a gente foi surpreendido por esse sold out, não tão rápido, mas aconteceu um sold out, né? E essa festa aqui tem uma mágica que eu não sei explicar, é uma festa divertida. As pessoas que vêm aqui não se levam a sério. Sou muito grato de poder fazer parte disso. E o plano aí pro ano que vem pra São Paulo é aumentar ainda mais. Talvez ir pra um lugar maior, fazer uma festa, sei lá, pra 30 mil pessoas. Compromisso, hein? A gente vai trabalhar pra isso. Tem um time que tá querendo fazer acontecer e faz por amor, tá aqui 24 horas, tá dormindo em ônibus. Na verdade, a ideia é partir para grandes eventos open air. Então a Soundtrack Boa ela já não está mais nos clubes. Obviamente que ela vai acontecer num clube aqui e um clube lá. Mas a ideia é fazer eventos grandes ao céu aberto. Afinal, o que é independência? O Soundtrack Boa Festival descobriu o significado dessa palavra há um ano atrás. Foi nesse mesmo local, o mesmo dia, a mesma vibe. A gente nunca pensou que fosse trabalhar tanto com isso, né? Então. Parecia mais fácil, não parecia? Quando a gente criou esse negócio, fez a festinha no clube, jamais imaginei que se tornaria isso aqui. Isso aqui é tipo, quando eu vi um festival na TV, eu via isso. Hoje a gente tem um desse. Então é do caralho. 4, 3, 2, 1. Hoje é dia de independência e after, porra! You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you. O Brasil é o paraíso, né, cara? Pra mim é o lugar mais bonito do mundo, o lugar mais feliz do mundo. Amo esse lugar, não trocaria o Brasil por nada. Simplesmente amo o Brasil, as pessoas e o jeito que é. Muito abençoado de poder ver esse país aí, poder conhecer ele inteiro. Pode sair daqui renovado e teoricamente mais inspirado pra fazer coisas. Porque lá atrás foi do jeito que foi, que consegue construir o que tá sendo hoje aqui. Se não era só um trabalho, com certeza a gente não ia estar se divertindo do jeito que tá, nem ia se divertir como a gente se diverte. Hoje a gente chegou num consenso bem bom sobre isso, sobre trabalhar e conseguir curtir ao mesmo tempo, tipo, é muito raro. Cara, cadê o Rica, velho? Ele passou sem a gente. Bora então? Bora. Conte comigo. Tem esse lado de La Rock ser um clube muito especial, novo, bonito.
com o outro lado, que é o Vintage Culture, tá num momento muito legal. Então acho que quando junta esses dois, cria meio que uma bomba, uma mini bomba. E acaba que eu quero fazer alguma coisa diferente, mostrar alguma coisa nova. A gente tá aqui na sexta-feira, um dia antes do show, programando tudo e vendo como vai ser e querendo fazer uma coisa especial. E eu acredito que hoje também é um teste pro nosso show autoral, que acredito que vai rolar ano que vem. Então eu tô muito feliz de ver todo mundo que trabalha comigo muito empenhado aqui, trabalhando, querendo sempre fazer o melhor. Tô muito ansioso para o que vai acontecer amanhã aqui, friozinho na barriga, mas eu acho que vai dar tudo certo, que quando a gente tem os melhores fãs do mundo, não tem como dar errado. O Lucas foi o nosso primeiro sold out com 1 ano e pouco de vida e agora, surpreendentemente, é sold out em 90 minutos. Então, sem dúvida, expectativa maior ainda nossa e do público, com certeza. É extremamente importante, porque mostra que o artista está num grande momento, incrível. A gente também, com 2 anos de história, num momento legal. Acho que a combinação ela é muito explosiva. É super importante essa participação do artista em se preocupar e vir aqui um dia antes, fazer um ensaio geral, corrigir o que não agradou, melhorar o que ainda dá. Mostra total interesse no show. Eu acho que isso é um grande diferencial, esse envolvimento, entender a atmosfera do clube. Cada clube tem sua particularidade. Quando chega no momento do show, entra direto no palco, às vezes não entende muito bem os ambientes de clube, as perspectivas diferentes. Então acho que isso, sem dúvida, contribui bastante para o show. O Laroque está muito feliz com essa parceria com o Vintage, sempre um sucesso e vamos em 2018 novamente. Feliz com toda essa evolução. Ele é um cara que tem um dom, todo mundo sabe disso. Toda essa dedicação dele é importante e tal. Olha a proporção que tudo isso tomou. É uma responsabilidade enorme, cara. Temos fãs espalhados pelo mundo inteiro. A gente tem uma grande equipe por trás, muita gente trabalhando, muita gente pensando. Hoje, se eu for parar para pensar, a gente tem umas 60 pessoas que trabalham direta e indiretamente no projeto. Tem muita gente competente que trabalha comigo, eu sou muito feliz por isso. Faz um ano que eu saí da Anzu, né? Trabalhei lá por 13 anos da minha vida. Daí o Lucas me convidou para trabalhar com ele, administração, de manutenção das contas, tudo que é uma empresa gigante que ninguém imagina que seja. O cara imagina que é um DJ que vai lá e toca, mas, meu, tem sei lá quantas pessoas envolvidas, quantas empresas prestadoras de serviços, investimento, conta, é planejamento, tipo, do futuro dele, né, como artista e da família também, né, dele, né, que acaba se estendendo. O Lucas, ele dá completo suporte pra gente, porque assim como ele cresceu como DJ e produtor, desde o começo, ele fez questão que o time inteiro crescesse na mesma competência. O que eu vejo é que o Lucas não é um chefe, ele é um líder, assim, ele, indica o caminho e fala, vamos todo mundo por aqui. Ele não fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele não te cobra nada de um jeito ruim, ele sempre tenta te impulsionar pra cima de um jeito bom, assim. A equipe não tá ali só pelo trabalho, estão ali por amor ao que fazem, por amor à equipe, por amor aos fãs do Lucas, por amor ao Lucas. Isso é uma das coisas que é muito foda, faz bem pra ele, sabe? Ter uma equipe desse jeito, assim, que se entrega mesmo, sabe? Que faz por amor, que abraça a causa. No final, todo mundo fica feliz pra caralho. Tá o cheiro de óleo do mês passado aqui, meu irmão. Tá foda. Pessoal, a gente tá aqui no Blue Tree Bauru. É o Blue Tree do presunto, queijo e tomate. Agora eu entendi. Eu gosto de conchinha, alguma coisa, né? Vou matar esse cara aqui, cara. Cheguei na porra da festa, tava tocando a porra da minha música e eu fui, puta que pariu, barrado. Tchau. Ibiza! Bom dia, pessoal. Você tem 5 minutos para achar um vibrador. Valendo! Por que o pai do Sagui só fica no aeroporto? Por quê? Porque ele é o saguão. Andiamo, eu quero falar italiano. Deixa eu estudar meu italiano, então, esse aqui. E quem de vocês aqui gosta de long set e after?
engraçado. Então, manda minhas costas. Yeah. Thank you, brother. Really fun. Let's party after your show. Olha só, igual hoje. Ah, não, é meu. Não, não. Lucas, eu queria saber se você quer ser meu padrasto. Olha, que bichinho bonito demais. Quatro, 5 amiguinhos na charrete, aí a charrete virou, caí de orelha. Minha mãe nunca mais deixou eu ir de charrete pra escola. Eu tô viajando com eles, com essa família aqui há uns 10 meses mais ou menos. Não, eu quero só falar um negócio pra vocês, assim, antes de eu conhecer essa família, porque isso aqui é uma família. Lá no banco, a gente fala que nós somos um time. E um time, a gente deixa muito claro assim, quando não tá bem, o mercado financeiro é assim, a gente substitui. Aqui não, aqui é uma família e ninguém é substituído. Às vezes um dia não tá bem, o outro tá melhor. E sempre um abraça o outro, sempre um tá do lado do outro, ajudando. Eu, por exemplo, não trabalho, mas eu sou já da família já. Ou seja, isso aqui é uma família linda. É um orgulho enorme de poder fazer parte de vocês e o carinho que vocês me dão. Eu tenho poucos amigos na minha vida e depois de vocês eu tenho vocês aqui. Incrível, incrível isso, como vocês me abraçam, assim. Tirou a roupa, entrei no mapa, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dá pra ter um doce. O Pelé é demais, é bem por isso que me deu, meu Deus, meu rapaz. Ainda bem que eu trouxe até um guarda-sol. Tenho toda a tarde, eu tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Por quê? Mas eu não sou daquela laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. As cores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Aê! There is nothing wrong to feel this way. I never told you I never told you I can make you mine. Close to me. I never told you I can make you mine. A gente notou que o On The Road ele é um material muito aguardado. A gente se sente muito feliz de entregar esse material para os fãs. A gente se dá o máximo para isso. Sempre quer colocar coisas a mais e por isso que esse material acaba demorando muito para entregar, para ser feito. E eu sei que a galera pede mais, quer consumir isso. Então eu, o Struder e o time chegamos a uma decisão que o On The Road ele vai ser, a partir de 2018, ele vai ser menor. A gente vai dividir ele tipo, em 10 episódios. A gente vai transformar o On The Road como se fosse uma série mesmo. Por exemplo, On The Road até o 10, agora que esse é o 10, ele foi Season 1. Agora a gente vai começar a Season 2 e os episódios 1, 2, 3, 4, todos cortadinhos, pequenos, menorzinhos, mais fácil de ver. Nosso fim de semana está oficialmente encerrado. Foram 3 shows com sucesso. Hoje a gente vai fazer um back-to-back, depois um three-back-to-three-back. É onde a gente
gente tá em Jundiaí, né? Aí a gente tá indo pra onde? A gente vai pra Gramado. Você só sabe criticar, Canela. Canela. Aqui, ó. Ai! Estamos indo agora, meu irmão, gravar uma matéria muito importante de uma mulher que perdeu o braço, meu irmão. Pelo amor de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus. Jesus errou o caminho, meu irmão. E agora? Vamos para o Satanás. Hoje é dia de deitar. Ó, esse é um novo boné do Vintage. Ele é de pano de avestruz, couro de lagarto do Agreste. A gente vai pra Barretos e logo depois... Ai! O cara falou assim, onde você tá? Ai, cara, tô no hospital, tá foda, velho. Meu sobrinho, cara, não fala, não anda, não faz porra nenhuma, só chora. O que aconteceu com ele? Pô, nasceu ontem. Vamos pegar cervejinha, vamos abrir trabalhos. Daqui nós vamos para Barreto e depois... Gramado. Não, senhor! That's all, folks. See you next Friday. O mundo tá mudando muito rápido. Tudo passa cada vez mais rápido. A vida tem me mostrado que, na verdade, o mundo voa. E isso tem tornado tudo diferente pra mim. Eu tô ficando mais velho, mais maduro, mais cascudo também. Quanto mais velho ficamos, mais vemos as coisas irem embora. Embora de um momento que passou, embora de um amor que acabou, uma viagem que terminou, ou até uma tragédia que nos dilacerou. A vida mostra cada dia que somos frágeis. A nossa passagem aqui ela é muito rápida. Um dia a gente tá bem, no outro dia não. Um dia a gente tá vivo, no outro dia não. A gente não tá aqui só para escrever saudades. Estamos aqui também para matar saudades. Seja numa música, seja num olhar, num beijo ou num simples estar. Ame o próximo, mas ame de verdade mesmo. Seguir não é tudo, amar é tudo. Não fique longe, vem pra perto, seja esperto, parceiro. E é bem de perto que eu quero vocês todos comigo. Eu sempre vou ficar de coração apertado quando aquele set acabar, aquele show, aquela noite, aquele momento especial. Mas calma, galera, a gente vai estar sempre um perto do outro, pra sempre. Sempre haverá o próximo show, a próxima festa, a próxima música, o próximo sorriso, o próximo beijo e o próximo amor. Estarei sempre com vocês. Ame a música também, espero que sim. O mais importante para mim é fazer vocês dançarem, curtirem e terem um momento mais especial da vida de vocês. Escrever história, aquela noite que daqui a 10 anos você vai ainda lembrar e vai dizer: que noite! Isso é verdade, nós somos de verdade. Eu jamais vou esquecer tudo que a gente passou junto. Dos momentos que tivemos, das felicidades e até dos momentos ruins. Isso também é essencial para o nosso aprendizado e crescimento. E para o meu grande amigo Ortega, seja onde estiver, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que ele está projetando nos céus pra gente nesse momento. Um grande abraço, amigo. Com amor e saudades, Lucas.